Olá, aquarianos, tudo bem? Mais uma vez o nosso tarô amigo vem trazendo uma leitura geral, uma leitura de autoconhecimento, para todas as pessoas que possuem o Sol, Ascendente, Lunar ou Vênus no signo de Aquário. Lembrando que essa é uma leitura geral, é interessante que vocês adaptem essa leitura dentro do contexto individual de cada um de vocês. Se vocês não se identificarem com essa leitura, então é interessante que vocês deem uma olhada nos seus signos de Lunar, Vênus ou Ascendente. Ou então, se vocês ainda assim não se identificarem, significa que realmente dentro dessa leitura que a gente fez agora, não foi possível captar as energias de vocês. Mas vocês podem se manter conectados no nosso canal, porque sempre vão ter leituras quinzenais, onde, quem sabe, na próxima vocês se identifiquem melhor. Tudo bem? Então tá. Eu também gostaria de pedir para vocês um feedback do áudio. Eu recebi algumas reclamações do áudio, que estava um pouco ruim, que não estava com a qualidade boa. E aí eu queria ver com vocês como que tá o áudio agora, tá bom? E se vocês me derem um feedback negativo, eu vou ter que pensar no que eu posso fazer, porque eu paguei caro nesse microfone. Enfim, vamos lá. Então, nesse momento, nós vamos nos acalmando, nós vamos voltando as nossas atenções à vontade superior e pedindo e clamando que, se assim me for permitido, que eu possa nesse momento entrar em sintonia por intermédio da espiritualidade divina com a energia, com o consciente coletivo dos aquarianos e também, se me for permitido, por intermédio da proteção divina, acessar o espaço-tempo da primeira quinzena de julho de 2019 e, dentro de uma leitura edificante, dentro de uma leitura esclarecedora, poder trazer para os nossos queridos aquarianos uma melhor perspectiva a respeito das suas situações gerais, das suas vivências, dos conselhos, daquilo que está no inconsciente dos aquarianos que deve ser trazido ao seu consciente a fim de esclarecimento. Vamos ver o que nós podemos trazer para os nossos queridos aquarianos dentro dessa primeira quinzena de agosto de 2019. O que será que nós temos de especial? O que nós temos de edificante? Quais são os conselhos, se me for permitido e se for da vontade divina, que eu possa ser intuído para trazer conselhos, uma perspectiva a respeito da situação vivida nesse momento pelos nossos queridos aquarianos. O que será que os aquarianos precisam saber entrando nessa primeira quinzena de agosto de 2019? O que será que o universo gostaria de chamar a atenção dos aquarianos em relação aos bloqueios, em relação ao que pode se manifestar no caminho deles, o que eles podem trabalhar? O que nós podemos trazer para os aquarianos entrando nessa primeira quinzena de agosto de 2019? O que deve se manifestar nessa primeira quinzena de agosto no caminho dos aquarianos? Quais serão os bloqueios, o desafio? O que está no consciente dos aquarianos? O que está no inconsciente dos aquarianos? Quais devem ter sido as influências do passado recente? E quais serão as influências do futuro próximo, dentro dessa primeira quinzena de agosto? Como os aquarianos se enxergam nessa situação? Como o universo enxerga os aquarianos? Qual será o ponto de preocupação dos aquarianos? E qual será o provável resultado mediante essa situação vivida dentro dessa segunda quinzena de julho para os nossos queridos aquarianos? Eu ainda não tenho um suporte muito bom, então vira e mexe eu preciso
adequar aqui a minha câmera, tá, gente? Espero que vocês entendam isso. E vamos começar a nossa leitura. Eu vou aproximando as cartas da câmera para que vocês possam ter uma boa visualização. A gente vai fazendo uma leitura gradual. Lembrando que essa leitura, ela pode refletir diferentes aspectos da vida de vocês, diferentes setores. Pode ser o setor afetivo, profissional, material, íntimo, espiritual. A gente vai procurar fazer uma análise e ver como essa leitura poderia se encaixar em cada um desses setores, tá? Vamos ver qual que é a luz, qual que é a esperança que nós podemos ter para os aquarianos nessa primeira quinzena de julho de 2019. Ok. Interessante. Entrando nessa primeira quinzena de agosto de 2019, eu vejo que muitos aquarianos vão ser chamados para poder vivenciar o seu lado mais romântico, o seu lado mais amoroso, o seu lado mais idealista, mais sonhador, daquela pessoa que se entrega, daquela pessoa que corre atrás com uma mensagem de amor. Eu vejo vocês, aquarianos, precisando entrar nessa vibração nessa primeira quinzena de julho, perdão, primeira quinzena de agosto, porque o universo ele quer trazer para vocês alguma mensagem, uma mensagem que vocês vão encontrar dentro de vocês mesmos ao entrarem nesse padrão vibratório do Cavaleiro de Copas. E isso pode também se materializar de outras formas, como uma pessoa que vem ao encontro de vocês, uma pessoa que vai oferecer para vocês talvez um potencial afetivo, uma mensagem de amor que vocês podem receber de uma pessoa, de um ente querido. Isso vai depender muito de qual setor da vida de vocês se identificam nessa leitura. Interessante, não é? Para quem se identificar com essa leitura na parte de relacionamentos e estiver solteiro, há muita possibilidade de que vocês consigam encontrar uma pessoa bacana para vocês se relacionarem, uma pessoa que vai despertar interesse em vocês, se vocês estiverem vibrando na mesma faixa vibratória que essa pessoa. Por isso vocês precisam incorporar, entrando nessa primeira quinzena de agosto, o arquétipo do Cavaleiro de Copas, que é uma pessoa que está aberta para aquilo que é romântico, para aquilo que é romantizado, né, vamos dizer assim. Só que o desafio para os aquarianos, entrando nessa primeira quinzena, e que pode atrapalhar essa manifestação do Cavaleiro de Copas, é o mago. O mago, numa posição de bloqueio, vai falar justamente de vocês estarem usando as potências de vocês para aquilo que não é tão construtivo. Então, vem aí uma necessidade de reflexão para os aquarianos que se identificarem com essa leitura, para que vocês possam entender exatamente como vocês estão empregando os recursos de vocês, né? Para que vocês estão usando a força criadora de vocês para poder manifestar, para co-criar a realidade no caminho de vocês? Será que vocês estão fazendo isso de uma forma positiva? Será que vocês estão talvez aí focado demais no trabalho ou em uma outra situação e por isso vocês não estão conseguindo se abrir para uma situação mais emocional para vocês? Porque o Cavaleiro de Copas, mesmo para quem se identificar nessa leitura no sentido profissional, o Cavaleiro de Copas fala de vocês realmente abraçarem aquilo que vocês acreditam, aquilo que vocês gostam, que vocês possam desenvolver no caminho de vocês aquilo que vocês sonham em desenvolver e fazer aquilo que é agradável para vocês. Mas o mago, como numa posição de bloqueio, vai mostrar um aquariano que está usando as forças criadoras dele, as forças mentais, as forças espirituais e também as forças materiais, se possível, mas não de uma forma muito positiva, usando de uma forma que está sendo até um pouco destrutivo para alguns de vocês que se identificarem com isso. E por isso vai atrapalhar um pouquinho a manifestação. Esse é o desafio para que vocês possam vivenciar esse Cavaleiro de Copas, que vocês possam usar as forças de vocês para usar para aquilo que é bom, para aquilo que traz saúde mental e emocional para vocês, para aquilo que realmente importa. Alguns de vocês aquarianos vão precisar refletir nessa primeira quinzena aonde que vocês estão empregando os esforços de vocês, como o esforço de vocês está sendo útil. Entendeu? E a gente tem aqui, então, uma perspectiva muito abrangente, porque isso pode estar relacionado à questão profissional
Isso pode estar relacionado à questão afetiva, para quem está solteiro, que há a possibilidade sim, o universo deixou disponível para vocês uma energia de Cavaleiro de Copas que vocês podem vivenciar nessa primeira quinzena, que pode até trazer para vocês aí uma pessoa bacana. Só que vocês precisam parar para pensar como vocês estão usando a força, a inteligência de vocês, as forças criadoras de vocês, para co-criar a realidade de vocês. Será que vocês estão fazendo isso de uma forma positiva? O que move o consciente dos aquarianos, para quem se identificar com isso, é a Lua. E a Lua fala de muita insegurança. A Lua fala de uma pessoa que ainda está muito perdida em pensamentos, em processos mentais, que mais confundem, que mais deixam com ansiedade do que realmente ajudam a tomar uma atitude saudável, uma atitude positiva. Alguns de vocês, aquarianos, podem estar um pouco presos a uma situação, a uma pessoa talvez, alguma questão do trabalho de vocês, que não está sendo muito positiva para vocês. E eu estou dizendo isso por causa da carta do mago que caiu como bloqueio. É possível que vocês estejam sim vivenciando uma situação que na verdade está sendo destrutiva para vocês. O mago numa posição de bloqueio. A carta do mago geralmente fala de poder, de criação, de ter capacidade de fazer alguma coisa. E numa posição de bloqueio ele vai significar o uso dessa energia para uma coisa não muito positiva. E principalmente acompanhado da Lua no consciente dos aquarianos, para quem se identificar com essa leitura, a gente vai ver que talvez os aquarianos estão presos a uma situação, a uma pessoa que talvez não esteja trazendo muito benefício para vocês. Quais são as associações que os aquarianos estão fazendo no trabalho, na vida íntima, na vida de amigos? Quais são as associações que vocês estão fazendo? Essas pessoas estão ajudando vocês a se libertarem desses padrões mentais que deixam vocês com ansiedade, com depressão, ou com algum tipo de problema que dificulta vocês se abrirem para o mundo e para as coisas que são boas, porque o Cavaleiro de Copas ele vem oferecer uma oportunidade para vocês, uma oportunidade de vocês se entregarem para algo significativo, algo novo, algo romântico para vocês, seja no sentido afetivo, profissional, material, íntimo, espiritual. E nós temos aqui no inconsciente dos aquarianos a carta da estrela. A carta da estrela vai pedir, ela vai trazer um alerta para os aquarianos nessa primeira quinzena de agosto, que fala para os aquarianos começarem a observar aonde vocês estão prestando atenção, aonde vocês estão colocando foco, a fé de vocês, porque talvez vocês estejam seguindo um caminho que não está sendo muito beneficente para vocês. A estrela inclusive é uma carta que representa, que é regida pelo signo de Aquário. E a estrela numa posição do inconsciente, principalmente como causadora desse bloqueio do mago, que está impedindo o Cavaleiro de Copas de se expressar, vai falar de um aquariano que talvez esteja muito sonhador, olhando para coisas boas de algo que na verdade não está sendo muito benéfico, de alguma coisa que na verdade está trazendo muito, está prejudicando muito vocês, e aqui a minha intuição me diz, até um nível espiritual, tá bom? Porque a carta da estrela ela é uma carta bastante espiritual. E eu vejo os aquarianos um pouco presos a situações, né, empregando esforços para manter uma situação, alguma coisa que vocês acreditam que vale a pena, mas que na verdade está causando aí uma dificuldade para vocês de seguirem o caminho de vocês com saúde, com clareza mental, e até de permitir que o caminho de vocês comece a se abrir para que entre uma coisa mais significativa, uma coisa mais interessante para vocês. Interessante, né? Eu vejo que aqui os aquarianos, eles estão sendo muito chamados nessa primeira quinzena de agosto para poder fazer reflexões profundas a respeito de caminhos que vocês decidiram seguir e talvez a forma como vocês estão empregando a força criadora de vocês para essa situação. No passado recente de alguns de vocês aquarianos, quem se identificar com isso vai entender, nós temos a carta do Três de Ouros, que mostra vocês dando realmente início a um projeto, a um trabalho, ou a um relacionamento, alguma coisa que vocês deram muito valor e que vocês receberam, valorizando muito isso que vocês receberam. E aí eu vejo que isso começou a atrapalhar um pouquinho vocês. Perdão, eu não vou dizer que é o Três de Ouros que causou isso, tá? O Três de Ouros ele representa sim um início, que pode ser o início de um trabalho, o início de um projeto, ou então de um relacionamento. Só que eu vejo vocês enveredando por caminhos que está prejudicando um pouquinho vocês.
E aí nós temos aqui uma série de conselhos que a gente pode dar, dependendo da área com a qual vocês se identificarem com essa leitura. Para vocês aquarianos que se identificaram com essa leitura no sentido afetivo, se vocês estiverem solteiros, ou então, se vocês estavam solteiros e vocês iniciaram um relacionamento recentemente, deem uma olhada nesse relacionamento, analisem um pouquinho esse parceiro de vocês, verifica se esse parceiro talvez não esteja proporcionando para vocês um relacionamento tóxico, um relacionamento que só se prende na parte dos vícios e não tanto na parte das virtudes. Verifica se isso vale a pena para vocês, tá bom? E para alguns de vocês aquarianos que se identificaram também na parte afetiva, mas vocês já estão em um relacionamento, tentem prestar um pouquinho de atenção como que vocês estão usando a força, a energia e a fé de vocês para poder administrar esse relacionamento. Porque é possível que talvez vocês não estejam focando nas coisas certas, ou talvez vocês estejam passando por alguma dificuldade nesse relacionamento que está tornando ele um pouco tóxico, tá? A gente vê aqui na carta da Lua uma situação mental muito de muito sofrimento para alguns aquarianos. Eu não estou dizendo sofrimento de vocês caírem no chão e ficarem chorando, mas eu estou falando de um sofrimento mental de ansiedade, de ficar perdido em pensamentos que acabam sabotando vocês. É necessário vocês analisarem como vocês estão administrando esse relacionamento e se ele está sendo positivo para vocês. Porque é possível que, na verdade, se for um relacionamento tóxico, ele, obviamente, só está prejudicando vocês e impedindo coisas boas de entrarem no caminho de vocês. Tudo bem? E para quem se identificar com essa leitura, no sentido profissional, eu vejo que vocês tomaram inicialmente, vocês no passado recente, iniciaram um projeto, um trabalho novo, e vocês estão agora, talvez, enveredando por outros caminhos, ou então esse projeto que vocês começaram está trazendo algumas situações para vocês bastante conflituosas, em que talvez vocês não estejam conseguindo empregar a força de vocês, a força criativa, num sentido positivo. E como que a gente vai poder trabalhar isso? A gente precisa começar a ouvir um pouquinho mais a voz do nosso coração. A gente precisa começar a prestar atenção não naquilo que a nossa carne deseja. A gente precisa começar a prestar um pouco mais de atenção naquilo que a gente vê que faz bem de fato para o nosso coração, tá bom? E aí a gente pode, através dessa perspectiva, tomar atitudes que são positivas em relação a isso. Tudo bem? E aí vamos ver que no futuro próximo dos aquarianos, se vocês conseguirem abraçar esse cavaleiro de copas e entrar nesse padrão vibratório, além dos benefícios que vocês vão ter nesse presente, dentro dessa primeira quinzena de agosto, vocês vão poder em breve, no futuro próximo de vocês, desenvolver o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros ele pode representar para algumas pessoas, principalmente aquelas que se identificarem com essa leitura no sentido afetivo, de uma pessoa chegando no caminho de vocês, ou então de vocês conseguindo estabilizar, mais uma vez, o relacionamento de vocês para aqueles que estavam com algum problema no relacionamento. O Cavaleiro de Ouros é uma pessoa humilde, uma pessoa constante, uma pessoa bastante... uma pessoa que ela tem bastante resistência àquilo que é do cotidiano, aquelas situações que muitas pessoas acabam desistindo porque acham chatas. O Cavaleiro de Ouros, ele tem a paciência para poder lidar com isso. Então eu vejo alguns de vocês aquarianos sendo chamados para poder equilibrar a vida de vocês no sentido emocional, seja dentro da vida profissional, dentro da vida material ou dentro da vida conjugal. Eu vejo vocês sendo chamados para poder escutar a voz do coração de vocês, começar a usar o poder criativo de vocês para criar coisas positivas que vão trazer saúde para vocês. E a partir disso, vocês já começam ao quê? A começar a equilibrar algumas coisas, a começar a colocar algumas coisas dentro da perspectiva que elas deveriam estar. Então, o relacionamento que estava sendo um pouco tóxico, ou que estava prejudicando vocês de alguma forma, ele começa a se normalizar com o Cavaleiro de Ouros. Ou então, vocês que estão solteiros e ainda assim se identificam com essa leitura no sentido afetivo, eu vejo vocês se preparando de uma forma humilde para poder encontrar coisas mais estáveis, relacionamentos mais sólidos, relacionamentos que trazem um benefício mais prático para vocês. Vocês sabem aqueles relacionamentos que são tóxicos e que eles só preocupam a gente, mais do que deixa a gente feliz? Pois é, o Cavaleiro de Ouros ele não é isso. Porque o Cavaleiro de Ouros ele é muito fiel, ele é muito leal. E é isso que eu vejo os aquarianos desenvolvendo na vida deles
no futuro próximo. Porque a forma como os aquarianos, alguns de vocês estão agindo nesse momento, é o As de Copas. O As de Copas, ele mostra que vocês estão muito preocupados, talvez, com vocês mesmos. Talvez por isso mesmo vocês não estejam enxergando a situação além daquilo que vocês podem enxergar. Talvez alguns de vocês aquarianos estejam muito preocupados em usufruir daquilo que é rápido, daquilo que é frívolo, e eu vejo vocês aí bloqueando por causa disso uma situação muito bonita de se manifestar na vida de vocês, né? O mago, que ele usa o poder criativo dele numa posição de bloqueio, de uma forma autodestrutiva, o As de Copas vai falar justamente dessa questão de frivolidade, né? De você estar muito preocupado com coisas frívolas, com aquelas festinhas que a gente sabe que a gente só vai encontrar gente que não vai trazer muita coisa positiva, aqueles relacionamentos que eles preenchem o nosso ego, mas não satisfazem o nosso coração de verdade, né? A gente vê esse tipo de coisa. E o universo enxerga vocês como pajem de copas, que são pessoas que desejam vivenciar os cuidados do amor próprio, que desejam sim vivenciar todos os cuidados em relação ao projeto que vocês estão fazendo ou ao relacionamento que vocês estão iniciando. Só que o pajem de copas ele é um pouco carente. Ele é uma pessoa que ainda não sabe lidar com as emoções mais sutis ou com as emoções mais sublimes. E por isso mesmo ele acaba dando a atenção para aquilo que na verdade não é muito promissor. E é por isso que ele acaba caindo nessa situação de ficar usando o poder criativo que ele tem de uma forma não muito recreativa. Nós vemos que os aquarianos, alguns de vocês que se identificaram com essa leitura, o ponto de preocupação de vocês é defender aquilo que vocês têm. Né? Vocês se sentem talvez um pouco inseguros com o que vocês têm, vocês talvez sintam que vocês têm pouco, e por isso mesmo vocês acabam se entregando a situações em que vocês estão cuidando do corpo de vocês, daquilo que é carnal, mas não tanto daquilo que é espiritual. Porque vocês estão muito preocupados em manter uma posição no trabalho, ou então em manter um relacionamento que nem é tão positivo, nem é tão saudável, mas vocês estão apegados a esse relacionamento, né? Ou então a essa pessoa que vocês estão conhecendo que na verdade não é uma pessoa que está trazendo saúde mental para vocês. Eu vejo os aquarianos aqui preocupados realmente em manter uma situação porque vocês acham que vocês não podem fazer melhor do que isso. Só que vocês podem, e é justamente essa mensagem dessa leitura. O Cavaleiro de Copas é essa mensagem de amor que vai trazer para vocês que vocês podem e vocês merecem vivenciar uma coisa bonita, uma coisa que verdadeiramente preenche o coração de vocês. Seja com uma outra pessoa, seja com vocês mesmos no trabalho ou nas realizações íntimas de vocês. Os aquarianos merecem vivenciar uma coisa bonita, uma coisa bacana, mas talvez a insegurança, talvez para alguns de vocês aí um pouquinho de carência, está atrapalhando essa situação e está mantendo vocês presos em situações que na verdade só está prejudicando a saúde de vocês. E olha só que legal, se vocês se abrirem para essas vivências que a gente está vendo aqui, dentro dessa primeira quinzena de agosto, vocês vão aprender a desenvolver aqui o arquétipo do Rei de Espadas. Aprender não, né? Porque vocês já têm esse arquétipo. Inclusive o Rei de Espadas ele é do elemento de ar, que representa o signo de Aquário. O Rei de Espadas é uma pessoa muito objetiva, muito prática. Ele sabe exatamente aquilo que vai beneficiar ele, porque ele tem uma visão estratégica. E isso vocês vão usar no sentido afetivo, tá? No sentido emocional. Aquilo que estava machucando vocês, que estava colocando vocês nessa posição de confusão mental, vocês vão saber cortar essa situação com muita inteligência, com muita autossuficiência, porque o Rei de Espadas ele é autossuficiente, e com muita maturidade. Eu vejo então os aquarianos passando por um processo de amadurecimento dentro dessa primeira quinzena, em relação a alguma área da vida de vocês que entrou, que se encaixou com essa leitura, tá bom? É um momento de amadurecimento. Eu vejo vocês aí começando alguma coisa, um pouco presos a essa situação. Eu vejo vocês precisando se abrir um pouco mais para aquilo que realmente faz sentido para vocês. E eu vejo vocês realmente aí conseguindo desenvolver, se vocês se permitirem, essa capacidade madura
de cortar, de dar um fim em situações que na verdade só estão prejudicando vocês. Nós temos aí como carta de energia para essa primeira quinzena a carta da justiça, que é uma carta que fala justamente da inteligência que vocês têm para poder colocar tudo na balança e ver aquilo que beneficia vocês ou não. Então essa primeira quinzena vai ser muito útil para alguns de vocês aquarianos, poderem colocar na balança esse relacionamento, ou essa pessoa que vocês conheceram, ou esse projeto que vocês iniciaram, ou esses amigos com quem vocês estão se relacionando, e vocês colocarem isso na balança e ver o que está trazendo de bom para vocês, né? Como que vocês estão usando a força criativa de vocês? Isso está beneficiando vocês? Vale a pena? Será que vocês não merecem mais e uma coisa melhor que o universo já quer colocar na mão de vocês? Só que para isso acontecer, vai ser necessário aí fazer alguns cortes, vai ser necessário vocês realmente tomarem decisões. Decisões, eu não estou falando do corte no sentido de terminar relacionamento, mas decisões muito fortes, muito determinadas em relação àquilo que beneficia vocês de fato. Tudo bem? Essa foi a leitura, basicamente, que eu tive para os aquarianos. A gente vai ter agora uma mensagem especial, tá? Com esse deck. Esse deck ele é um deck que ele tem as mensagens de Jesus, mas a gente vai interpretar elas no sentido universal, tá? Porque eu sei que muitos de vocês vêm de diferentes religiões, e as mensagens de Jesus, elas têm sim um sentido universal, assim como as palavras de Buda. Vamos ver aqui. Qual é a mensagem, qual é a palavra de Jesus que melhor se encaixa nessa situação que os aquarianos estão para vivenciar nessa primeira quinzena de agosto? Qual é a mensagem, qual é a reflexão que nós podemos trazer para os nossos queridos aquarianos? Dentro dessa vivência, essa necessidade de fazer cortes ou de colocar na balança aquilo que está ou não favorecendo eles, que está trazendo ou não a saúde mental que eles precisam. O que será que nós podemos trazer aqui de mensagem para os aquarianos nessa primeira quinzena de agosto? Uma mensagem especial em relação a essa situação que eles estão vivenciando. Interessante, né? Essa mensagem, basicamente, ela pode estar muito referida com a mensagem que vocês, essa mensagem de amor que vocês precisam vivenciar nessa primeira quinzena de agosto, é a mensagem que Jesus trouxe de amar uns aos outros como eu vos amei. E aqui é uma reflexão para a gente fazer a respeito da forma como a gente gasta os nossos recursos afetivos com as pessoas ao nosso redor. Amar as pessoas de uma forma sublime, de uma forma que traga realmente coisas boas, não é o mesmo que se mantém em relacionamentos tóxicos. Para alguns de vocês que se identificaram com essa situação. O Cavaleiro de Copas ele vem pedindo para vocês justamente abraçar essa mensagem de amor, de você amar, só que amar de uma forma realmente positiva. Amar de uma forma que traga amparo, que traga luz, que traga esperança. Ou seja, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que colocam vocês numa posição de usar o poder criativo de vocês de uma forma não tão positiva, isso não é amor de verdade, né? A gente vê aqui essa mensagem especial, amai uns aos outros como eu vos amei, no sentido de, o amor ele traz luz, o amor traz esperança, esse é o amor que realmente importa. Então se vocês estão em um relacionamento afetivo, que talvez esteja trazendo aí uma situação tóxica para vocês, ou então vocês estão lidando com alguma situação no trabalho que está sendo tóxica para vocês, comecem a separar aquilo que realmente vale a pena. Porque talvez alguns de vocês estejam presos a coisas mais frívolas e por isso vocês estão se prendendo a essa mensagem de amor que o universo quer trazer para vocês nessa primeira quinzena de agosto. Essa mensagem de amor que vai abrir para vocês os caminhos para uma vida afetiva mais saudável, para uma vida profissional mais saudável e principalmente para uma vida mental e íntima mais saudável. Tudo bem? Eu espero que essa leitura possa realmente ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem qualquer feedback positivo ou negativo, ele é muito importante para mim, porque eu quero realmente criar esse canal através de vocês. Muita paz e muita luz para todos nós.